Boa tarde, senhores conselheiros. Boa tarde, doutora Mara. Boa tarde, doutor Pantaroli, doutor Lázaro, doutora Fernanda, doutor Leonardo, doutor João Paulo e doutor Oswaldo, que acaba de nos brindar com a sua presença. Vamos dar início aqui à nossa sessão da tarde, por uma questão de ordem de interesse da turma e da casa, do Conselho. Vou fazer um ordenamento das pautas, antecipando pautas que estão proclamadas, pautadas, anotadas para os dias de ontem e hoje, e dessa forma vou interromper o julgamento que vinha sendo feito e vou dar prioridade aos seguintes itens de pauta à tarde. Item 60, processo 160.07.00043/2009-10. Item 10 da pauta, item 4 da anotação da pauta. Está para ser pautado no item 60, porque tem uma introdução na pauta, né, as explicações. Dentro das explicações é o item 4. Explicação 5ª, item da pauta 106, processo 1106590-155-2011-01. Próximo processo, item 6º, item 114, processo 110659003-428-2016-43. Item de explicação, na pauta introdutória 12, item de julgamento 188, número 13971-916379-2011-5. Item 13 da explicação, item 202 da pauta, processo 12571-720034-2012-71. Próximo processo, item 14 da explicação, item 219 da pauta, processo 10384-90001-19-2013-77. Item 15 da explicação da pauta, item 225 dessa pauta para julgar, número 10.810-68-5923-2009-60. 16º item da explicação, item 244 da pauta, processo 1085572-0851-2010-55. E o último, a ser antecipado, processo, item 17 da explicação, item da pauta 304, processo 10.814-006-913-2008-84. Todos os processos são processos paradigmáticos repetitivos de interesse dessa corte administrativa, assim como também já ficam aqui antecipados qualquer processo de matéria conexa e reflexa ao mesmo, entendo o princípio da celeridade da economia dos nossos processos. Feito o chamamento dos processos, então vou dar início à nossa discussão, votação, dentro do rito normal. Então, inicialmente, voltando ao processo da doutora Fernanda, processo item 60 da pauta, eu dou a palavra à doutora Fernanda para iniciar nosso julgamento da tarde do dia 24. Boa tarde a todos. Iniciando, pelo que eu entendi, presidente, esse caso tem sustentação, é isso? Mas eu vou pedir que a doutora, inicialmente... Não, claro. A leitura do relatório e, a partir disso, farei a apresentação do vídeo para a sustentação conforme determinado pelo Conselho. Não, sem problema. É um caso de fato simples, é retorno de diligência, na verdade, né? Perfeito. Cuida-se do retorno de diligência relativo... Colegas, por favor, só o microfone. Perdão. Obrigada. Cuida-se de retorno de diligência relativo a pedido de restituição e compensação de valores de COFINS por suposto pagamento a maior diante de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9718. O pedido formulado pela recorrente foi rejeitado pela fiscalização e pela DRJ, as quais não homologaram o crédito pleiteado por suposta falta de previsão legal. O recurso voluntário foi, então, encaminhado ao CARF para análise e julgamento, tendo esta turma decidido pela necessidade de baixar o processo em diligência por entender que, apesar de ser matéria sob repercussão geral e que o entendimento do STJ deve ser adotado pelo CARF por força do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 2b do RICARF, seria necessário que a autoridade de origem se manifestasse sobre os documentos trazidos aos autos sob pena de supressão de instância. Em resposta à referida resolução, a fiscalização solicitou informações adicionais à recorrente e realizou a análise solicitada, juntando aos autos informação fiscal
cuja conclusão foi de que a recorrente teria direito a crédito no valor de R$ 27.163,52 para COFINS e R$ 37.034,90 para a PIS do total pleiteado. A recorrente se manifestou sobre as conclusões da fiscalização por entender que a diferença entre o valor pleiteado e o creditável, referente às glosas das rubricas bonificação de revenda e repercussão de custos e despesas, deveria ser considerada, visto não se tratar de faturamento e, portanto, não ser base tributável. O processo foi, então, reencaminhado ao CARF para análise e decisão, sendo a mim distribuído. É o relatório. Seu microfone. Perfeito. Lido o relatório, esse processo apresenta sustentação oral. Eu peço que os conselheiros aguardem por uns instantes, que eu vou resgatar aqui o endereço no YouTube e vou inserir nosso vídeo. Acabei de inserir o caminho, vou compartilhar com os senhores. Senhor presidente e demais conselheiros, boa tarde a todos. A presente sustentação oral está relacionada ao item 60 da pauta de julgamentos do dia 23 de junho de 2020 e o processo está sob a relatoria da conselheira Fernanda Vieira, da primeira turma da 4ª Câmara da 3ª Sessão de Julgamentos do CARF. Ademais, o presente processo está sendo julgado sobre a sistemática dos recursos repetitivos, sendo certo que a conclusão do seu julgamento será aplicada também aos itens 61 a 68 da pauta de julgamento. Diante disso, as exposições a seguir devem ser estendidas a esses casos também. Trata-se o presente caso de pedido de restituição de COFINS relativo ao período de janeiro de 2001 a janeiro de 2004, aos quais foram atreladas declarações de compensação. O crédito pleiteado decorre da inclusão de forma indevida, na base de cálculo da COFINS, de receitas estranhas ao conceito de faturamento, o que implicou no seu recolhimento de forma indevida ou maior, efetuado com base no artigo 3º, parágrafo 1º, da Lei nº 9718 de 98, dispositivo este que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, como é de conhecimento de todos. O presente processo está retornando de diligência determinada por esta colenda turma julgadora para que as autoridades fiscais analisassem os documentos acostados pela recorrente no decorrer do processo. Fiquei sem som. Eu também. Só um minutinho. Se abrir o áudio, perde o som do vídeo. Eu vou reiniciar o áudio a fim de não imacular o direito da defesa. Por favor, aguardem que houve um problema técnico e será retificado nesse instante. Só um segundo, por favor, senhores. Eu vou aproveitar esse minuto, presidente, só para fazer um esclarecimento. Eu falei que seria no relatório que era PIS e COFINS. Não, é só COFINS. O que acontece é que foi deferido, foi homologado 20 e... Deixa eu ver aqui direitinho os valores. Já foi homologado 27 mil dos 34 pleiteados. Então, é só COFINS. Esse foi o erro que eu fiz ali na hora da leitura do relatório. Então, ok. Identificado, feito o relatório. Então, vamos retomar a partir da defesa, sustentação oral em vídeo. Vou repartir novamente. Espero que esse presidente não cometa a mesma gafe. Vamos lá. Senhor presidente e demais conselheiros, boa tarde a todos. A presente sustentação oral está relacionada ao item 60 da pauta de julgamentos do dia 23 de junho de 2020 e o processo está sob a relatoria da conselheira Fernanda Vieira, da primeira turma da 4ª Câmara da 3ª Sessão de Julgamentos do CARF.
Ademais, o presente processo está sendo julgado sobre a sistemática dos recursos repetitivos, sendo certo que a conclusão do seu julgamento será aplicada também aos itens 61 a 68 da pauta de julgamento. Diante disso, as exposições a seguir devem ser estendidas a esses casos também. Trata-se o presente caso de pedido de restituição de COFINS relativo ao período de janeiro de 2001 a janeiro de 2004, aos quais foram atreladas declarações de compensação. O crédito pleiteado decorre da inclusão de forma indevida, na base de cálculo da COFINS, de receitas estranhas ao conceito de faturamento, o que implicou no seu recolhimento de forma indevida ou maior, efetuado com base no artigo 3º, parágrafo 1º, da Lei nº 9718 de 98, dispositivo esse que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, como é de conhecimento de todos. O presente processo está retornando de diligência determinada por esta colenda turma julgadora para que as autoridades fiscais analisassem os documentos acostados pela recorrente no decorrer do processo e se manifestassem conclusivamente quanto à existência ou não do crédito pleiteado pela recorrente. Diante disso, foi emitida informação fiscal que concluiu pelo reconhecimento de grande parte do crédito pleiteado. Segundo as autoridades fiscais, apenas não seria possível reconhecer a exclusão da base de cálculo da COFINS das receitas relativas ao recebimento de bonificações e recuperação de despesa com garantia. A recorrente apresentou, então, resposta à informação fiscal, demonstrando a necessidade de reconhecimento da totalidade do crédito pleiteado, especialmente no que diz respeito às mencionadas receitas. Senhores julgadores, inicialmente é necessário entender a natureza das receitas de bonificação e de recuperação de despesa em garantia recebidas pela recorrente. Quanto às bonificações, esclarece que são valores recebidos das recorrentes pelas montadoras de automóveis como forma de redução do custo de aquisição dos bens adquiridos e que são posteriormente revendidos pela recorrente. Ou seja, a recorrente adquire automóveis e caminhonetes das montadoras, pagando, para tanto, o preço cheio desses bens. Posteriormente, as montadoras, como forma de reduzir o custo de aquisição desses bens, oferece à recorrente bonificações que são pagas tanto em dinheiro como em mercadorias, ou seja, por meio de partes e peças desses automóveis e dessas caminhonetas. Assim, em outras palavras, as bonificações não representam receitas para a recorrente, mas apenas recuperação do custo de aquisição dos bens adquiridos por ela para a revenda. Como a recuperação do custo realmente aumenta o lucro bruto da recorrente, uma vez que ele diminui o custo de aquisição da mercadoria, mas, por outro lado, não interfere na receita, uma vez que as mercadorias são vendidas pelo mesmo preço, não há que se falar em tributação desses valores pela COFINS ou pela contribuição ao PIS. Desse modo, vale ressaltar que, nos termos da solução de consulta número 130, de 3 de maio de 2012, proferida pela 8ª Região Fiscal, por terem natureza de reembolso, esses valores não configuram receitas da recorrente. Já quanto à recuperação de despesas com garantia, trata-se de valores recebidos para ressarcir a recorrente por ela ter incorrido em despesas que, na verdade, era de responsabilidade da montadora. Isso porque os valores lançados sobre as rúbricas de recuperação de despesa decorrem da atuação da recorrente como concessionária de veículo que presta aos seus clientes, se obriga perante seus clientes a dar garantia e bem como fazer revisões dos veículos vendidos. Para formalizar a garantia, a concessionária presta o serviço ao cliente, sendo posteriormente reembolsada pela montadora. Assim, quando a recorrente recebe o reembolso da despesa incorrida pela garantia, ela registra esse valor na conta de recuperação de despesa, o que não significa, no entanto, que esses valores representam receitas da recorrente. Diante disso, senhores conselheiros, conclui-se que todos esses valores não decorrem de novo ingresso no patrimônio da recorrente, sendo apenas redutores dos custos de aquisição ou reembolso de despesas incorridas pela recorrente que, na verdade, deveriam ter sido incorridas pelas montadoras. Como se sabe, receita representa o ingresso de algo novo no patrimônio da pessoa jurídica. Por isso, as reposições patrimoniais que apenas recomponham o ativo ou o patrimônio no seu estado anterior não podem ser consideradas receitas. Esse é o entendimento sustentado, inclusive, pelo doutrinador Marco Aurélio Greco, que entende que a redução de despesa e, por extensão, a redução de custo não é receita porque receita diz respeito ao ingresso de algo novo no patrimônio da pessoa jurídica, sendo, portanto, um fenômeno de caráter positivo resultante das atividades da pessoa jurídica. Aplicando esse entendimento ao presente caso, deve-se concluir pela exclusão das receitas de bonificação e recuperação de despesa em garantia da base de cálculo da COFINS,
uma vez que elas representam recuperação dos valores incorridos pela pessoa jurídica, cujo ingresso implica a recomposição do patrimônio e não o seu incremento. Em análise de caso extremamente similar ao presente, a primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão de julgamentos do CARF entendeu que devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores controlados nas contas de recuperação de custo e recuperação de despesa, como se verifica, por exemplo, do Acórdão número 3201-005-335, de 23 de abril de 2019. O entendimento proferido no mencionado acórdão está definitivamente correto, uma vez que, como mencionado anteriormente, as receitas relativas à recuperação de custos e recuperação de despesas não configuram novo ingresso no patrimônio do contribuinte em razão do desenvolvimento de suas atividades operacionais, não sendo, portanto, passíveis de inclusão na base de cálculo da contribuição ao PIS e na base de cálculo da contribuição à COFINS. Por fim, senhores julgadores, resta salientar que o crédito já devidamente reconhecido pela informação fiscal não pode ser alterado no presente momento. Isso porque o próprio fisco já reconheceu a sua liquidez e certeza, razão pela qual a rigidez desse crédito é fato incontroverso nos presentes autos. Diante de todo o exposto, requer-se o integral provimento do recurso voluntário para que seja revertida a totalidade das glosas do crédito pleiteado, inclusive aquelas relativas ao recebimento de receitas decorrentes de bonificação e recuperação de despesa, uma vez que, como muito bem demonstrado, esses valores não se configuram como receitas tributáveis pela contribuição ao PIS ou pela COFINS. Muito obrigada e boa tarde a todos. Ok, vou retirar a gravação. Bom, posso prosseguir, presidente? Na verdade, agora você tem a palavra para proferir seu voto, por favor. Ok. Um comentário antes. Por favor, os microfones. O meu único comentário antes de começar o meu voto é que, enfim, eu acho que a questão aqui, a patrona, ela trouxe muitas questões conceituais que essa turma não diverge. A questão principal nesse caso é nós entendermos se essa parcela que ainda resta controversa, os conceitos e os entendimentos que ela trouxe se aplicam ao caso concreto. E é isso que eu vou fazer nesse voto. O conhecimento do recurso voluntário sob análise já foi realizado por esta turma em momento anterior, e o motivo pelo qual eu passo direto à análise do mérito. Conforme destacado... Desculpa, doutora Fernanda, me perdoa. O meu problema operacional aqui, a senhora encaminhou o voto para o e-mail? Sim. Perfeito, muito obrigado. Desculpa. Sem problema, presidente. Presidente, pede a palavra. Senhor presidente, eu vou precisar interromper essa gravação porque congelou para mim. Aí eu vou entrar e sair de novo, tá ok? O presidente também está congelado. Só um minutinho, por favor. Eu estou congelado também? Sim. Então, peraí que eu vou sair.